Bem, eu estou falando sobre os fatores abióticos, né, aqueles fatores que interferem na sobrevivência dos indivíduos que vivem em talassociclo, ou seja, no ambiente de água salgada. Legal? Então o primeiro fator que eu vou falar é a pressão. Pensa, já mergulhou alguma vez? Se você mergulhar, vai sentir uma dor no ouvido. Por que essa dor? Porque a coluna d'água, a massa de água sobre o teu corpo, empurra o tímpano. Lembra? Os tímpanos são membranas no ouvido. Confere isso, tá certo? No ouvido médio. Então, quando a massa de água ela empurra os tímpanos doem. Então, eu posso dizer que a pressão ela interfere na sobrevivência do indivíduo. Até quanto um ser humano consegue mergulhar? Até quanto? Então, eu posso dizer que a pressão é um fator abiótico importante? Importantíssimo. Observe. A pressão aumenta 1 atm por quilograma por centímetro quadrado por cada 10 metros. Sabe o que significa? Cada 10 metros que você mergulha, a pressão aumenta 1 atm, 1 atmosfera. Legal? A região profunda possui de 100 a 600 atms. Meu amigo, estou falando 1. Tu imagina 100 atms. Tu imagina 600 atms. Sabe o que significa? Que se você pegar uma bola do tamanho de um crânio, esse tamanho, se você levar lá para a zona abissal, que eu vou te mostrar daqui a pouco, ela fica do tamanho ou menor que uma bolinha de ping-pong. Por quê? Tamanha pressão que exerce sobre o seu corpo. Legal? Muito bem. Então, se uma região profunda possui 100 a 600 atms, imagina alguém chegando lá. Tá? Ninguém chega lá. O que mais? As proteínas e membranas biológicas adaptadas à pressão. Sabe o que significa isso? Alguns seres vivos, alguns animais, peixes, moluscos, vivem lá na região profunda. A gente vai ver isso. Tá? Muito bem. Aí, a sua estrutura membranosa possui elementos que tem CaCO3, carbonato de cálcio. Muito bem. Esse carbonato de cálcio, ele vai ser determinante na sobrevivência do indivíduo lá embaixo, na pressão. Olha o que diz aqui, ó. Apresentam estruturas baseadas em carbonato de cálcio. Quando a pressão sobe, a temperatura desce, a temperatura baixa. Quando a pressão sobe, aumentou a pressão, a temperatura baixa. Sabe o que acontece? Ocorre um aumento da solubilidade de CaCO3, tornando os indivíduos mais frágeis. Entendeu? Então, a solubilidade do carbonato de cálcio na membrana é que determina a sobrevivência dos indivíduos em pressões muito elevadas lá embaixo. Legal? Por isso que é difícil um biólogo marinho, por exemplo, estudar os animais abissais. Por quê? Porque ele vai tirar o animal lá de baixo e vai levar lá para cima. Quando ele leva o animal lá para cima, a pressão lá embaixo é muito maior. Tá certo? Então, com a pressão muito maior dentro dele, ele acaba rompendo. Legal? Por isso que é difícil trabalhar com animais abissais. Vai trabalhar com animal, mas vai encontrar um animal morto. Certo? Porque ele está adaptado a uma pressão muito grande lá embaixo. Quando ele sobe, a pressão diminui. Quando a pressão diminui, esses animais morrem. Tranquilo? Beleza, né? Então, o que mais? Aí, eu queria que você me ajudasse a pensar por exemplo, nas pessoas que mergulham, que nós chamamos de apneia, ausência, pneumo, ar, sem ar. É como se você pegasse, assim você faz, né? Fecha o nariz e mergulha. Quanto tempo você passa mergulhando? Além de o cara mergulhar, existe a questão da pressão. Legal? Então a pressão vai ser um fator limitante, problema para nós animais, que se nós formos mergulhar, faz um fator limitante. Tá legal? Vai logo doer o ouvido e tal. Por isso que muitos mergulhadores da Indonésia, né,
passaram a vida toda mergulhando e tal, quando 10, 20 anos depois tem problemas auditivos, eles ficam surdos de tanto problema com pressão. Tá legal? Então eu tenho aqui um exemplo de um torneio de apneia. Então o cara vai, pega a corda, aqui na verdade é um técnico, não é um mergulhador. Tá? O técnico está segurando numa corda para dar o anúncio para o mergulhador mergulhar. Vamos lá. Aí o cara vai e mergulha. Olha o cara mergulhando. Tchá, 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 tchá. Ele é levado lá para baixo. Fechado o nariz. Né? Vai embora. Vai embora. Mergulhando. Legal? Olha, preso. Né? Vai mergulhando lá no fundo. Quando chega lá no fundo, ele pega uma pirimbelazinha assim, ou uma bandeirinha, certo? Que está lá no fundo, que já mediu a distância, certo? Ele pega e vai subindo. Só tem um problema. Como a pressão é muito grande, ele não pode subir muito rápido. Caramba, por que não pode subir muito rápido? Porque durante o mergulho o corpo foi se adaptando, tá certo? Na volta o corpo tem que se adaptar de novo. Se adapta à pressão quando mergulha e precisa se adaptar à diminuição da pressão. Então ele sobe, para um pouquinho, sobe, para um pouquinho, sobe, para um pouquinho. Então você imagina a quantidade de ar que esse indivíduo precisa guardar. O coração ele diminui, o pulmão diminui por causa da pressão. Então esses indivíduos que fazem apneia precisam ter uma capacidade respiratória muito grande, um controle muito grande da mente. Beleza? Um controle muito grande, principalmente do bulbo respiratório, que é o que vai fazer o controle das concentrações de gás carbônico no sangue. Vejam, a gente vai ver isso na fisiologia humana, tá legal? Então, o campeão de apneias brasileiro, um brasileiro campeão de apneia, já chegou a 95 metros de profundidade. Existe o campeão mundial de apneia. Muito bem? Vamos lá. Mergulhador bate recorde em apneia descendo 139 metros. Não é isso? 139. Parceiros, você mergulhando 5 metros já dói o ouvido, imagina 139. Então existe todo um treinamento, né, de capacidade pulmonar, respiratória. Existe todo um treinamento para identificar como conseguir mergulhar durante muito tempo. Eles devem passar em torno de 10 a 15 minutos ou mais sem respirar. Campeonato de apneia. Legal? Muito bem. Entender então a importância da salinidade como elemento, salinidade não, como a pressão como um elemento fundamental, um fator abiótico essencial para os animais que vivem em ambiente do talassociclo. Então não é qualquer um. Então ele é um fator limitante importantíssimo, né, para os animais que vivem nas profundezas dos oceanos. Legal? Muito bem. Só para você entender a questão da pressão, né, e a questão do oxigênio, algumas baleias, os cachalotes, por exemplo, eles além da hemoglobina, eles possuem a mioglobina, muito ativa, certo? Então quando diminui a taxa de oxigênio da hemoglobina, a mioglobina consegue pegar oxigênio e mandar para os tecidos musculares, para manter a taxa de oxigênio nos animais. Então, adaptação isso, né? Vamos continuar. A água do mar de todo mundo tem uma salinidade. Agora já mudou. Não é mais pressão, é salinidade. Quanto é a salinidade do mar? Quanto é a concentração de sal no mar? Olha o que ele diz aqui, ó. Aproxima de 35, é 3,5% em massa. Se considerarmos apenas os sais dissolvidos, o que significa que para cada litro de água do mar, há 35 gramas de sais dissolvidos. Tu pode pegar uma garrafa com água, tu pega 1 litro d'água e pega 35 gramas de sal e coloca dentro.
Balança. Tchá, 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 tchá. Quando você balança, você tem praticamente a água do mar. Beleza? Isso fazendo um cálculo bem grosseiro, seria mais ou menos isso, tá certo? A concentração de sais no mar, 35%. Né? O que mais? Cuja parte, a maior parte é o cloreto de sódio. Isso não se discute. Sal, cloreto de sódio. Legal? Muito bem. Salinidade. A salinidade permanece constante a partir dos 200 metros. Mergulhou. Mergulhou não, né? Ninguém chega a 200 metros. Mas um animal, uma profundidade de 200 metros, a salinidade fica constante. Menos de 200 metros, pode haver uma mistura e a salinidade ficar mais... pode ocorrer uma variação pequena, mas pode ocorrer variação pequena da salinidade, porque pode sofrer influência, principalmente da foz. Lembra da entrada de água do rio? Já a 200 metros, já não atinge tanto, só atinge a parte superior dos oceanos, tá? Que é onde chega a maior massa de água do continente, a água que vem do rio, água doce. Por isso que ocorre uma variação de salinidade. 200 metros para baixo, essa variação é menor, porque sofre menos influência lá da entrada de água oriundo da foz dos rios. Tranquilão? Beleza. Aí eu tenho aqui um exemplo, Mar Morto, né? Mar Morto. Por que está morto? Porque a taxa de sal dele é muito alta, tá? Então é difícil ter alguma vida, né, num ambiente salino, tá certo? Muito bem. Aí eu tenho tá aqui o Mar Morto, ó. Mar Morto, tá certo? Olha aí, meus amigos, a quantidade de sal, olha, isso aqui é sal. Sal, o meio hipertônico, ok? Se botar um animal aqui dentro, o que vai acontecer? Se o meio é hipertônico, a água passa do menos para o mais concentrado. Lembrando disso? A água passa do menos para o mais. Se a água passa do menos para o mais, o indivíduo pede água para o meio, ele desidrata. Tá legal? Por isso que a vida aqui é raríssima, ou nenhuma. Tá aí um exemplo. Olha aí. Molequinhos, molequinho, molequinha, flutuando. Por quê? Porque o meio é hipertônico, tá certo? O sal praticamente empurra o corpo para cima. O cara não consegue mergulhar, tá bom? Meio concentrado. Onde fica o Mar Morto? Olha, Israel, Jordânia. Entre Israel e Jordânia. O Mar Morto pertence aos dois, olha. Pertence aos dois. Localizado na fronteira entre Israel e Jordânia, a cerca de 400 metros abaixo do nível da superfície, o Mar Morto é assim chamado porque a imensa quantidade de sal presente em suas águas inviabiliza qualquer tipo de vida no local. Sua salinidade é 33%, 10 vezes maior que a dos oceanos. 10 vezes maior do que o oceano. Entendeu? Então pega aquela concentração de 35 gramas, coloca 10 vezes mais, 350 gramas de sal no litro de água. É o Mar Morto. Muito bem. Temperatura. Então nós já vimos a primeira. Vimos a primeira, né, que era a pressão. Lembra da apneia? Vimos a salinidade. Agora vamos ver a temperatura. A temperatura do mar, fria e homogênea nas profundezas. Nas profundezas. Tudo bem? Muito bem. Taxa de oxigênio alta na superfície, por causa do movimento, taxa fotossintética, né? Disponibilidade de alta da fotossíntese, baixa nas profundezas, altas taxas respiratórias. Quem está no fundo, a taxa fotossintética é baixa. Então a respiração ali é muito intensa, então o consumo de oxigênio é maior. Então a taxa de oxigênio é pequena. A taxa de oxigênio é maior onde? No topo, lá no cima do oceano. Legal? Muito bem. Biota marinha. Que tipo de bicho eu vou encontrar no mar? Vamos lá. Plâncton primeiro. É o plâncton. O que é plâncton? Plâncton é todo ser vivo que não consegue nadar ativamente. Não consegue nadar, não consegue vencer a correnteza. Legal? Muito bem. O autor, o cara que criou o Bob Esponja e todo seu grupo, ele desenhou o plâncton verde,
verde, mas com olho. Verde com olho. Sabe o que significa? Verde, planta. Olho, animal. Um vegetal verde com olho. Então ele misturou o zooplâncton com o fitoplâncton. Por isso que é o plâncton verde com olho. Tá legal? Ele misturou. Por isso que o nome dele é plâncton. O nome dele não é fitoplâncton nem zooplâncton. É apenas plâncton. Plâncton é chato, né, cara? Muito bem. O que vai acontecer? Tá aí, ó. Zooplâncton. Eu coloquei a imagem grande, mas na verdade eles são bem pequenininhos, tá? Não conseguem vencer a correnteza. Então, larva de peixe, né? Protozoários são considerados plâncton, tá bom? Aí uma imagem maior, uma imagem mais global, né? O crio transparente, né? Um camarãozinho transparente, funciona como alimento para as baleias. O crio é um plâncton, não consegue nadar, ele é um zooplâncton, não consegue nadar ativamente. Mais uma imagem, olha aí, bem mais verdadeira, né? Zooplâncton, tá certo? E aí, o fitoplâncton, que são as algas, diatomáceas, tá bom? Os dinoflagelados, tudo que for vegetal, eu vou chamar de fitoplâncton. Tudo que for animal, eu vou chamar de zooplâncton. Legal? Aí embaixo, olha essa alga lindíssima, lindíssima, todo um microcosmo espetacular quando você observa a estrutura das algas. Vamos embora mudar? Agora a gente vai ver o que? Os nécton. Nécton são todos os seres vivos que conseguem nadar ativamente. Legal? Aí eu pergunto, tu sabe nadar? Ah, eu sei. Tu é um nécton? Não. Por quê? Porque tu não vive no mar. Sacou? Só é nécton quem vive no mar. Marinheiro! Marinheiro não é nécton. Legal? Então quem são os néctons? Olha aí, tubarões, os peixes, né? Olha isso, pra ti eu fiz isso, né? O ensaio no bar só tem nécton. Observe que não tem nenhum plâncton, só tem nécton. A baleia, como é o nome dela? Baleia, não sei o nome dela, né? Aqui os peixinhos dançando, papapá, tô dançando, se locomovendo, legal? São chamados de nécton. Beleza? Mais um pouquinho? Olha aí. Nécton, essa imagem real no atol, né? Num atol lindíssimo, olha aí, só nécton, que nécton, né? Tranquilo? Outra imagem espetacular, a orca, né? Lindíssima, com os peixes em volta. E aí a gente muda para quem? Para benton. Benton, os seres bentônicos são seres fixos ou rastejantes. Legal? Presta atenção agora. Alga. Alga. Existe alga de 100 metros. Caraca, alga de 100 metros? Alga de 100 metros. Então elas estão fixas lá no fundo. Fixas. Alga não tem raiz. Alga tem aprensório. Alga não tem raiz, tem aprensório. Não vai esquecer disso, legal? Então o aprensório está lá no fundo. E aqui está a alga, não é isso? Então, como eu posso classificá-la? Plâncton, nécton ou benton? Benton, então elas são seres bentônicos. Tá legal? Então, alga, se elas forem microscópicas, posso classificá-las nos fitoplânctons. Se elas forem fixas, eu vou classificá-las em bentônicas. Então, existe algas bentônicas, algas fixas. Tranquilo? Aquele animal que anda rastejando no fundo do mar. Qual é? São os bentos. Olha o exemplo. Estrela do mar. Tá legal? Então, a estrela do mar é um animal bentônico. Mais um bentônico para ti. Olha aí, ó. Né? Siriquejo. Ele é siri ou ele é caranguejo? Na verdade, ele é os dois. Por quê? Porque se você não sabe, eu não quero acabar com a tua infância, mas ele vive onde? Na fenda do biquíni. E a fenda do biquíni, ela foi usada antes da Segunda Guerra como experimentos de bombas, certo?
E a radiação das bombas fez com que os animais ficassem mutantes. Então, na verdade, o siriquejo é uma mutação de siri com caranguejo. Por isso que você encontra vários animais. Aqui, ó, o siriquejo tem um filho baleia, uma filha baleia, na verdade, né? Tem um esquilo que vive no mar, certo? Então toda essa região no fundo do mar, a fenda do biquíni, ela foi afetada por bombas que sofreram reação. Então o biólogo que desenhou, fez toda essa estrutura, ele pensou bastante e desenvolveu esse desenho que é espetacular. Eu não queria estragar a tua infância. Tá aí a lagosta. Lagosta não nada. Não, a lagosta é rastejante. Então ela é um animal bentônico. Legal? Quem é esse? Ouriço do mar, rastejante, bentônico. Então nós pegamos e classificamos os organismos em plâncton, fitoplâncton, zooplâncton, nécton, que nada, e os bentons, fixos ou rastejantes. Tranquilo? Legal. Aí a posição do oceano, 3/4 do planeta é formado por mar, por oceano, água salgada. Legal? Aí a imensidão do oceano. E aí nós vamos agora trabalhar a questão da profundidade, que está relacionada também à pressão. Vamos dividir o oceano em província nerítica, é a parte que se aproxima da região, do solo. Tem a região pelágica, que a gente chama que é a grande massa de água do oceano. Grande massa. Se você tiver um barquinho e for remando até a região pelágica, você vai morrer, que é onde ocorrem as grandes massas de água. Legal? E aí eu tenho dividido em relação à iluminação, que é o foco da nossa aula, nós temos 3 zonas. A zona eufótica, com luz, disfótica, pouca luz, ou afótica, sem luz. Esse é o princípio, esse é o primeiro raciocínio. Eufótica, disfótica e afótica. Tá certo? Muito bem. Quando eu chego em região afótica, sem luz, e aí eu vou dividir em outras porções, tá? Que é a região adal, batial, abissal e adal. Legal? Vamos caracterizar. Nas provas, o que mais cai é sobre a região abissal. Vamos caracterizar. Vamos lá, então aqui, ó. Eu tenho região eufótica de 100 metros, de 100 a 200 metros de profundidade. Pode chegar a 200 metros. Beleza? Aí a disfótica, a eufótica, até 100. Disfótica, até 200. De 200 a 1000, afótica. E aí vai toda a profundidade. Tá bom? Vamos lá. Tá aqui a divisão mais uma vez para você me ajudar. Região nerítica, região entre marés, a água sobe, a água desce, região de marés, né, a tua praia aqui. Região oceânica, zona pelágica, grande massa de água. Região sublitoral, 200 metros, batial, abissal ou adal. Vai depender. Alguns livros mudam essas classificações, mas não tem problema. Vamos lá. Mais uma vez. Eufótica, disfótica, afótica. Observe a maior produtividade onde existe. Na zona eufótica. Essa é a questão da prova. Essa é a região da prova. Essa é a questão da prova. Ele vai perguntar qual das 3 zonas é a mais produtiva. Eufótica, disfótica ou afótica? Eufótica. Tranquilo? Legal. A zona disfótica, até 300, 2000 e aí 11.000. Presta atenção que eu vou te falar agora. Luz. A zona eufótica recebe luz diretamente e geralmente chega a 200 metros. Né? Então isso significa que ninguém chegou até lá mergulhando. Não existe campeonato de apneia indo até
200 metros. Não existe isso. Tá certo? O que mais? Zona eufótica até 200 metros. Maior produtividade planctônica, grande quantidade de fitoplâncton e zooplâncton, maior incidência de luz e grandes cardumes. Essa é a questão da prova. É aqui que ele vai chegar. É aqui. É isso que ele vai pedir na prova. Né? Ok? Meu amigo de PS6 CIS. Olha aí, ó. É isso que ele vai pedir. O que mais? Olha a zona eufótica. Concentração de oxigênio muito grande. Olha a iluminação, muito alta iluminação. Né? Zona afótica. Abaixo de 200 metros. Batial, 200 a 2.000 metros. Abissal, de 2.000 até 6.000 metros. E Adal, de 6.000 até 11.000 metros. Ok? Vamos lá. Região batial, de 200 a 2.000 metros. Olha o que ele fala. Suas águas são frias e pobres em fauna. Lógico que é assim. Porque já está na escuridão, olha. Região batial, já é afótica. Beleza? Já está escuro. Produtividade baixa. Legal? Muito bem. Esses peixes e moluscos sustentados pela matéria orgânica da superfície. Tudo que está em cima vai morrer. Quando morre, alimenta a parte de baixo. Legal? Olha essa imagem. Olha aí. Os animais na região batial. Né? Região abissal, de 2.000 a 6.000 metros. Pouca espécie de organismo, animais com características exóticas, animais monstruosos, olho grande, né, aquele negócio em cima assim, animais imensos. Na verdade não são tão grandes, o que são características monstruosas. Isso aqui é importante, aquele negocinho, né? Peixes com bioluminescências. Lula é o local onde tem as lulas gigantes, ou lula colossal. Vamos lá? Olha aí. Bioluminescência, olha que animal espetacular. A bioluminescência ela pode ser intracelular, extracelular, tá? Ou pode ocorrer através de bactérias que ficam presas no corpo do animal. Tá legal? Beleza. Então vamos ver. A bioluminescência tem uma ampla gama de funções no reino animal. É como se nós fizéssemos o seguinte. Observe. A moça vai à festa. Tá legal? A moça está em casa. Se ela está em casa, ela está sem maquiagem, sem batom, sem brinco, sem nada. Legal? Beleza. Aí a moça vai para a festa. Quando ela vai para a festa, ela vai como? Como ela fica em casa, ela vai lindíssima. Vai lindíssima, vai fazer o cabelo, né? Cabelo lindíssimo, vai pro salão, né? Vai fazer escova, bota brinco, batom, maquiagem, creme, não sei o que, papapá, bebê, né? A roupa bonita, tá tudo lindo, vestido, né? Colorido, tá certo? Muito bem. Então ela vai pra festa. Ela vai pra festa pra quê, meu amigo? Pra que as moças vão pra festa? Elas vão pra se exibir, mostrar toda a sua beleza, sua sensualidade, não é isso? Então elas vão para quê? Para aparecer, elas vão bioluminescente, tá certo? Então é essa função, tá certo? Para que isso? Para atrair, beleza? Para atrair, para ser o centro das atenções. Isso aqui é lindo na natureza, isso aqui é espetacular na nossa espécie. Se você parar para pensar nessa questão social, você enlouquece, porque é simplesmente lindíssimo isso. Vamos lá? Aí, olha só, olha quem está aqui. O Nemo, olha o Nemo. O Nemo, eu quero que pode. Oh, Nemo. Lembra dela? Pois é, olha. Atraído pela luzinha. Bioluminescência. A luz produzida é usada para assustar ou confundir os predadores. Isso é feito por um conjunto de flechas, né? Que pode ser bactéria ou da próprio animal. Olha aí, a bioluminescência também atrai parceiros, né? espanta predadores. Então ela tem uma gama muito grande de funções. Algumas espécies liberam membros luminescentes, né, dos seus corpos como uma técnica de distração para impedir os órgãos vitais sejam atacados, assim como os Anomalopidae, a família dos peixes lanterna, tá certo? Libera coisa para quê?
um pedaço do corpo, porque o pedaço do corpo, quando for, o predador vai lá e ataca, e ele vai embora, ele foge. Entendeu? Então a bioluminescência ela tem uma importância muito grande na adaptação, né, que é resultado da evolução desses animais lá nas regiões abissais. Tá aí o animal que todo mundo conhece, né, da bioluminescente. Olha aí o outro animal também monstruoso, né, espetacular. Aqui interessante você entender, ó. Olha o que aconteceu aqui, ó. Isso aqui são fissuras no fundo do oceano. Você sabe o que vai acontecer? Aqui sai sulfeto de hidrogênio. Sulfeto de hidrogênio alimenta bactérias. Bactérias alimentam, funcionam como produtores, quimiosintetizantes. Os produtores alimentam o consumidor primário. Primário e secundário, isso aqui é verme. São vermes gigantes. Então existe todo um ecossistema sustentado por essa fissura vulcânica. A partir daí é que veio o pensamento, né, da teoria sobre a origem da vida. Um novo pensamento sobre a origem da vida. Aí, né? Olha os camarõezinhos, toda uma comunidade. A lula gigante, a lula do inferno, né? Lula molusca. Legal? E aí, Adal, 6.000 metros a 11.000 metros, né? Fauna pouco conhecida, constituída por esponjas e moluscos, neve marinha. O que é isso? Os animais que vivem lá em cima morrem. Quando eles morrem, pedaços deles caem. Então forma quase uma neve marinha. Não está nevando, não tem neve nenhuma. O que está acontecendo ali? Resto de animais caindo. Lugar mais profundo